Olá, pessoal. Eu sou o professor Carlos André, sou do campus Petrolina e estou aqui para mostrar um pedacinho do meu trabalho de pesquisa na área de composição. Vou compartilhar aqui o slide, só um instante. Prontinho. Então, esse trabalho de pesquisa, ele está intitulado Processos de Expressão e Experimentações Musicais. E é um projeto sem bolsistas, somente comigo, por enquanto, por se tratar de exploração e composição de músicas autorais. Então, o intuito é fazer composições individuais nesse momento. Mas eu espero submeter ao próximo edital para orientar bolsista nesse mesmo tipo de processo. Então, do que é que trata isso aqui, né? O professor de teoria musical, no caso, um professor como eu, ele não está simplesmente dando aulas de teoria musical, ele também tem os mecanismos de expressão artística dele, de produção, né? Então, existe uma correlação entre a docência, né, sobre o que se está ensinando e, ao mesmo tempo, sobre o que se está praticando e se expressando culturalmente através dessa teoria musical e desses materiais. Nesse sentido, foi feita essa proposta desse projeto, buscando então fazer uma interconexão, né, entre a expressão artística e esse aperfeiçoamento profissional, pois o professor, a partir do momento que ele põe em prática e produz a partir do que ele ensina, ele vai ter então possibilidades para ter esse aperfeiçoamento profissional. Nesse sentido, é buscar também valorizar a produção de novas composições, principalmente na área instrumental, né, como eu costumo fazer, com temáticas específicas, como eu gosto muito também de fazer temática regional, de música nordestina, música, por exemplo, também armorial, né? Então, o objetivo geral desse projeto é explorar variações da escala modal conhecida como nordestina, mas o nome técnico dela não é esse, como material de base para a produção de composições instrumentais. Então, no primeiro momento, apenas estou explorando composições instrumentais. Como objetivos específicos, eu estou atuando em três frentes. Primeiro, dominar melhor esse material, né? Então, desenvolvendo estudos de instrumentação e orquestração para agrupamentos camerísticos, usando instrumentos da orquestra sinfônica, buscando explorar então sonoridades aparentadas com escalas modais específicas que têm ali elementos em comum com o que a gente costuma entender como a sonoridade folclórica, né, de música nordestina, que é o caso das escalas modais lídio, mas especialmente o mixolídio. Daqui a pouco eu vou tocar uns exemplos. E, com base nisso, criar pequenas obras utilizando esses materiais selecionados, atrelado a outros que foram identificados no decorrer da pesquisa, que podem ter uma contribuição numa ampliação do leque de possibilidades a partir desses materiais escalares para as composições desse tipo de sonoridade, né, de música que a gente costuma chamar música nordestina. Eita, pigarro. Bom, a metodologia, então, em um primeiro momento, foi identificar motivos musicais que acabam gerando essa sonoridade dita de música nordestina. O que é que vem a ser, então, essa música nordestina? Ou melhor, qual o material essencial que caracteriza essa música nordestina, em termos de sonoridades? Aqui, claro que essa discussão é enorme, é muito abrangente, não dá tempo de apresentar aqui no trabalho, mas o foco é buscar estudar quais são essas pequenas células que acabam caracterizando, de modo geral, esse nosso ouvir, né? Para designar que seja a música nordestina. E, com base nisso, buscou-se então explorar os materiais escalares que se correlacionam, né? Com essas sonoridades identificadas, vou apresentar daqui a pouco, e a criação de fragmentos composicionais, desenvolvendo, então,
esses materiais selecionados. Então, uma vez identificados quais seriam essas características mínimas de música nordestina, explorar outros materiais que possam ter uma interconexão, uma pequena relação com essas mesmas escalas e criação de fragmentos que vão ter uma lembrança, né? Que a gente possa ter uma vaga associação, mas que não necessariamente seja mais uma produção usando as mesmas escalas. Aqui, nesse caso, estão sendo exploradas outras sonoridades. E no momento que está em andamento também, ainda inicial, fazer uma coisa mais específica, né? Então, só o pessoal da área de música deve saber, que é o sequenciamento MIDI com instrumentos virtuais. Uma vez que é, a gente está num processo difícil, nesse processo da pandemia, de fazer agrupamentos tocarem em conjunto, né, de forma profissional. E o sequenciamento MIDI nada mais é do que você fazer como se fosse uma renderização 3D, né? A partir de instrumentos virtuais sampleados. Eu tenho uma biblioteca que eu comprei de orquestra, né, de instrumentos de orquestra, e estou buscando utilizar, então, esses instrumentos virtuais que dão um realismo muito maior junto a essas composições, tá? Bom, em primeiro plano, então, a metodologia é buscar as sonoridades que caracterizam. Então, uma escala modal que caracteriza bastante essa música folclórica nordestina, se a gente pode falar dessa forma, né, é a sonoridade do modo mixolídio. Então, aqui a gente tem um exemplo da escala, né, o material escalar do mixolídio sobre a nota Mi. Então, em relação às escalas que a gente usa hoje na música ocidental de forma geral, a gente tem, portanto, uma notinha diferente aqui. Deixa eu só fazer um apontador aqui. Pronto. Essa nota aqui deveria ser o Ré sustenido, né? Mas é justamente essa alteração na nota que vai fazer com que nós tenhamos uma relação mais próxima com determinadas canções que do século XX, especialmente, que são muito típicas, né? Muitas composições de Luiz Gonzaga, por exemplo. Então, aqui eu trouxe para ilustrar, a partir dessa mesma escala, uma canção bastante conhecida do Gonzaga, que a gente identificou, que é Baião, né? Então, ele usa essa sonoridade do mixolídio aqui, né? Ou seja, a gente percebe esse fragmento aí dentro da sonoridade escalar, ele é muito característico, então, do modo mixolídio, tá? Uma outra sonoridade que a gente identificou, que utiliza esse fragmento, esse conjunto de notas, né, de terça menor, é o conjunto do modo dórico, tá? Então, as três primeiras notas, elas também utilizam essa sonoridade, né? Tocando essa sonoridade que está exposta. Por exemplo, é a sonoridade que a gente encontra na canção também de Luiz Gonzaga, na Ave Maria, né? Das 6 horas que a gente costuma se ouvir, né? Então, essa sonoridade entre o Mi e o Dó sustenido é típica do modo dórico, ao invés da escala menor natural, né? Teria o Dó natural. Então, ao invés de a gente ouvir. Era para soar assim se utilizar o mesmo material escalar. Então, aqui é uma pequena demonstração de que, como uma única classe de nota, né, no caso o Dó para Dó sustenido, vai fazer uma alteração muito grande de ímpeto na sonoridade explorada como material escalar, né?
E aí, em nossas pesquisas, a gente conseguiu encontrar uma correlação dessa formação de terça menor característica, né, nas escalas. A gente conseguiu correlacionar com uma escala muito utilizada na música europeia no final do século XIX, que é uma escala que a gente conhece como octatônica, uma escala também, de modo geral, chamada de tom semitom. Então, nesse caso, a gente tem aí a compactação dessa escala de si a si. Ela vai ter, então, vários desses fragmentos na construção da escala. Que vai dar esses motivozinhos que são típicos de muitas canções, né, tanto instrumentais, de aboio, de conjunto de pífanos, enfim, que está presente aí de modo geral, grande guarda-chuva que a gente chama de música nordestina. Nesse sentido, então, a gente elaborou, eu elaborei, né, no decorrer da pesquisa, dois fragmentos temáticos bem simples, mas que aqui não dá para apresentar as peças por enquanto, que vão guiar, né, então, uma nova composição. Então, aqui, o primeiro tema autoral meu, né, que vai ter fragmento daquela escala do Mi dórico, né, parecido com a Ave Maria. Então, por enquanto, a gente chegou nesse resultado como melodia, e essa não é a composição, né? Até porque, em um primeiro momento, a gente fez uma composição para dois violões, para reforçar o projeto que estava em andamento do professor de violão, mais um bolsista de apresentações. Então, a gente criou um rascunho, né, um arranjo em forma de rascunho, usando esses temas, mas aí, devido também já foi no próximo à pandemia e não foi possível ainda fazer a estreia. Mas outros materiais estão sendo desenvolvidos com base nesses mesmos temas que eu estou apresentando agora. Então, esse aqui é o tema principal, ele é muito mais melódico nesse sentido, né? Está muito próximo de alguma sonoridade que já se ouviu, e a ideia é essa. Por enquanto, eu ainda não encontrei uma música que tem exatamente esse material, mas aqui na minha cabeça não tem nenhuma questão de plágio. Se houver, né, se aparecer uma melodia que seja muito igual a essa aqui, claro que a gente vai mudar, mas essa pesquisa é um mundo, né? Não tem um lugar central de registros disso. Vamos torcer para que tenha algum ineditismo, né, junto aí ao todo. E o tema secundário, esse sim está usando fragmentos de escala octatônica, né? De novo, tropecei uma notinha ali. Então, essas duas ideias, é claro que essa segunda é a que mais interessa nesse momento, ela complexifica um pouco em relação ao tema inicial, porque pode haver dobramentos e utilização de tensões junto dessa escala octatônica, né? Então, por exemplo, aqui. Então, é possível explorar essa sonoridade, é a que eu venho trabalhando ultimamente para várias ideias. Não só são essas duas frases, aqui são fragmentos da composição que, por enquanto, existe para os dois violões e que está em processo de transposição para um grupo de quarteto de cordas. Então, aqui no próximo slide, a gente tem o resultado, né? Então, veja que ali já é o final da peça, quase 94, a partir do compasso 94 para os dois violões, com base nesse material que eu acabei de mostrar, do tema secundário em octatônica, dois violões.
Quarteto. E o sequenciamento MIDI para o quarteto é também uma técnica composicional, está em andamento, mas concomitante. Como o respaldo sonoro do instrumento virtual ele é muito mais realista, então ele gera mais possibilidades para que explore o som da forma como seria com músicos de verdade tocando, né, de forma profissional. Então eu estou explorando essas novas ferramentas também. Ainda acredito que o uso desse material para novas proposições, né, da escala tom-semitom, é muito promissora e é na que eu estou trabalhando nesse momento, tá? Nesse sentido, há a perspectiva de continuar explorando esses materiais escalares e as inspirações, do modo geral, que foram aqui então comentadas. Apesar de não ter aparecido no slide, né, nenhuma referência, claro, eu também pretendo ampliar essas técnicas para uma composição orquestral completa. Então, um passo cada vez, você vai testando nos naipes para depois tentar fazer a composição como um todo. Demanda tempo, né, e muita experimentação. Esse é o processo de composição em música na academia. Então, a referência mínima que tem baseado a gente são esses livros, né? Tem livros de harmonia, né? Que é a gramática musical, tem livros de história da música que dão um referencial para que nós possamos ter essa contextualização histórica. Tem também material de história da música do Brasil e material de composição. Então, de modo geral, esse é um trabalho inicial, né, na área de composição, é o meu primeiro trabalho, e eu estou bem confiante de que eu possa cada vez mais aprofundar e, e fazer com que não somente eu, mas que eu atenda também outros alunos, né, nesse projeto, e que possa vir a criar um núcleo de composição aqui no campus Petrolina. Então, agradeço mais uma vez. Qualquer dúvida, entre em contato. Se tiver interesse, também estamos disponíveis para fazer essas pontes de conhecimento. Obrigado a todos. Parabéns pelo evento. Muita saúde para todo mundo. Se cuidem. A gente se vê por aí. Até mais.